este rapaz de 18 anos está indo ao encontro. Quem ele espera é esta jovem, quase da mesma idade. Ela tem 19 anos e chega num carro de aplicativo. Para em frente ao condomínio onde o rapaz mora, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Ela liga e ele aparece em seguida. Os dois não se cumprimentam e passam pela portaria. No elevador, um gesto de carinho. A data, 30 de janeiro deste ano, é a primeira vez que eles se veem pessoalmente. Nesta imagem, Lívia Gabriele da Silva Matos e Dimas Cândido de Oliveira Filho estão indo para o apartamento dele. Na época, Dimas era meio-campista do time sub-20 do Corinthians. E Lívia estudava para ser técnica de enfermagem. Segundo o jogador, fazia 3 meses que os dois trocavam mensagens de texto e de áudio frequentemente. No mês passado, o Fantástico exibiu algumas dessas conversas. Vou falar com a minha mãe. Ela vai deixar. Esse horário, sim. Os dois vinham combinando de se encontrar e, quando isso acontecesse, sabiam que haveria relação sexual. Dimas escreveu: "Eu não gosto de transar sem camisinha." E Lívia respondeu: "Eu também não." Não há imagens do que aconteceu dentro do apartamento. À polícia, o jogador disse o seguinte: que tiveram relação sexual com uso de camisinha, depois descansaram, conversaram e foram ter uma segunda relação, que de repente Lívia não respondia mais e percebeu que ela tinha desmaiado. Na hora, ligou para o SAMU. Dimas contou que o atendente o orientou a colocá-la de barriga para cima e massagear o peito até a chegada da ambulância. E que neste momento, notou que Lívia apresentava um sangramento nas partes íntimas. Esta imagem mostra quando a ambulância para na entrada do condomínio, que tem 4 prédios. O Fantástico teve acesso a novas informações do caso, entre elas do depoimento da médica do SAMU. A polícia, ela disse que a ambulância não conseguiu entrar porque era mais alta que a cobertura do estacionamento do condomínio. Com equipamentos para o atendimento de uma parada cardiorrespiratória, a equipe andou cerca de 100 metros até o prédio do jogador. A médica disse que um elevador estava ocupado e outro quebrado, que esperaram a chegada do elevador e foram ao 8º andar. Que no apartamento encontrou Dimas fazendo massagem cardíaca em Lívia e no telefone ainda com o atendente do SAMU. Que a partir daí, a equipe assumiu a emergência. Esta imagem mostra que um socorrista foi até a ambulância pegar um outro equipamento. Era um reanimador manual, usado em casos de insuficiência respiratória. A médica disse que o equipamento que a equipe tinha levado ao apartamento não estava funcionando bem. Contou ainda que, naquele momento, Lívia não apresentava sangramento ativo em nenhuma parte do corpo e que, por isso, não foi necessária nenhuma contenção. Disse ainda que a vítima teve 2 paradas cardiorrespiratórias no apartamento e decidiram removê-la, que Lívia foi colocada numa colcha fornecida por Dimas. Quando chegaram ao estacionamento do condomínio, os socorristas trouxeram a maca que estava na ambulância. A médica disse que a equipe usou a colcha porque a maca não cabia no elevador. Do pedido de socorro de Dimas até a chegada de Lívia ao hospital, se passaram 51 minutos. Ela teve mais 2 paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo. O caso é investigado como morte suspeita. A causa, uma ruptura de fundo de saco de Douglas, com extensão à parede vaginal esquerda. O fundo de saco de Douglas é uma membrana, é uma parede que é no fundo da vagina. O que realmente aconteceu dentro do apartamento? O jogador Dimas falou toda a verdade? Muitas das dúvidas desse caso foram respondidas por peritos oficiais aqui de São Paulo. Os resultados dos laudos mais aguardados saíram esta semana e vamos detalhar agora cada conclusão da Polícia Científica do Estado. Os peritos não encontraram drogas nem bebida alcoólica no sangue de Lívia e não havia esperma no corpo dela, o que confirma o uso de camisinha. A jovem também não apresentava fraturas nem sinais letais de violência.
teria hematoma, outros machucados ali, se fosse um sexo forçado, né? Uma violência sexual. E teria em outra parte do corpo também, alguma marca registrando, né? Uma caso de luta, dela se defender. Pedimos a estes dois especialistas que explicassem as informações que constam dos laudos, já que há muitos termos técnicos. A causa da morte foi, na verdade, uma hemorragia aguda importante, com um choque hemorrágico. Ela teve um sangramento, uma hemorragia, tanto da parte interna, tanto da parte externa. O laudo diz que a ruptura, o machucado, chegou a 5 centímetros de extensão. Muitas vezes isso pode acontecer sem muita dor e provavelmente só teve início a queixa com sintomas já de choque, tontura, taquicardia, perda de consciência. Segundo os peritos, a lesão foi causada por um objeto contundente, sem especificar qual seria. Os especialistas ouvidos pelo Fantástico opinaram. Especificamente o pênis contra o fundo do saco vaginal. O pênis pode ter levado a essa lesão. O caso dela foi uma fatalidade pelo que está aparecendo pela parte anatômica ali, né? O tempo pode fazer toda a diferença. Em qualquer caso de sangramento, o tempo faz diferença. Mas o que eu tenho que falar é que as mulheres não precisam ficar preocupadas, né? Isso é uma condição rara. Mas se a mulher apresentar algum sangramento durante a relação sexual, se a mulher tem dor durante a relação sexual, procura ajuda, vai no ginecologista para ter uma vida sexual saudável, plena. Sobre a morte de Lívia, os investigadores ainda aguardam alguns relatórios médicos para saber se a jovem tinha alguma doença. A polícia informou que a apuração está em fase final. Os laudos deixam claro que houve consentimento, que não houve violência, e é um absurdo a gente querer espremer para tentar buscar alguma coisa criminal contra o Dimas. Ele foi testemunha de uma fatalidade. O advogado do jogador de futebol criticou o atendimento do SAMU. O tempo foi fundamental para a evolução desse óbito. Demorou demais. Será que o SAMU ele está preparado para pronto atendimento ginecológicos? A Prefeitura de São Paulo, responsável pelo atendimento do SAMU no município, informou que a ambulância chegou à portaria em 11 minutos após receber o chamado. Que os profissionais ficaram retidos na portaria, que não estava avisada da ocorrência. Que a utilização do reanimador manual se dá apenas depois dos primeiros procedimentos, os quais ocorreram dentro do tempo previsto no protocolo de atendimento. A Prefeitura disse ainda que lamenta a tentativa do advogado de imputar responsabilidade descabida ao SAMU, serviço fundamental para salvar vidas. Dimas, que agora tem 19 anos, não mora mais em São Paulo. O atleta estava emprestado para o Corinthians. Era um contrato de 2 anos que venceria no final de 2024. Mas depois da morte da jovem, ele resolveu voltar para o clube onde começou a carreira, o Coimbra Esportes, aqui em Contagem, Minas Gerais. Dimas segue treinando normalmente e não quis gravar com a nossa equipe. Ele está extremamente abalado ainda com toda essa situação, não tinha clima nenhum para ele jogar mais no Corinthians. Agora ele está trabalhando, cuidando da cabeça dele, cuidando do corpo dele, para retomar com a carreira dele. Lívia praticava esportes, morava com os pais e adorava fazer trabalho voluntário. A família dela preferiu não gravar entrevista. Disse que vai aguardar o fim das investigações.